agora para fazer o deck, eu vou utilizar novamente a ferramenta laje. Aqui apenas um detalhe, isso aqui vai estar no nível -6 do meu piso subsolo. Também aqui na ferramenta laje, para o deck, eu também vou colocar -6. O material vou mudar para plywood. E aqui no Cover Fields vou colocar uma achura que é o Plank Floor, que tem essa achura aqui de deck. E eu vou colocar as canetas, a primeira, a da frente, como 115 e a de fundo como 130. É um cinza escuro e um cinza claro. Aqui eu vou ligar todas as faces de superfícies e vou colocar floorboards 303. Eu vou manter aqui nesse layer jardim. Posso utilizar a geometria retangular. Vou tirar momentaneamente aqui a minha referência para que eu possa trabalhar melhor aqui com as achuras, todos esses elementos. Poderia até colocar a grama um pouco abaixo para ficar um pouco mais real. Ctrl 9, né, eu tenho o comando elevar, posso descer aí, talvez uns 4 centímetros. E aí, com relação ao deck, eu tenho as configurações de achura do deck. Então, em 2D, clicando aqui em Floor Plan Section, eu tenho a opção de colocar esse Custom Distortion. E aí aparece para mim esse elemento. Quando eu clico aqui no comando mover Move Fill Handle, eu consigo definir a origem, né, o início da paginação desse elemento. Vou deixar ele aqui no meio por enquanto, apenas para mostrar que uma dessas linhas diz respeito à escala da minha achura. Então, quanto mais eu aumento a linha, eu diminuo, diz respeito à escala. Se eu deixar no 100, 1 metro, ele vai deixar a escala real desse elemento do Plank Floor, que está definido lá em opções de achuras, como tamanho real. E aqui, com essa outra linha, eu posso definir o ângulo que vai ser a minha achura. Então tem essas duas definições. Aqui eu poderia definir, colocar ele aqui no ponto de origem, um ponto de paginação. Mas aí você observa que no 3D ele atua de uma maneira diferente. Isso é uma coisa que foi mudada no ArchiCAD 23. No 22, quando eu selecionava essa opção aqui, Use Fill from Surface, e eu mudava aqui o ângulo, né, de achura do deck, ele acompanhava aqui em 3D. Agora está de uma maneira diferente. Então, ele não faz esse acompanhamento mais. Eu posso deixar desmarcado aqui para que ele utilize o tamanho de deck lá do Plank Floor. Então, esse tamanho de deck, você vê que está ali com uma pequena diferença no final. Eu consigo ajustar indo em Options, atributos do elemento, Fills. Então tem as achuras aqui 2D, de superfície, né? E aí eu vou lá em Plank Floor. Posso definir aqui a largura como 15 ou como 10, para que eu tenha um tamanho redondo e ele não dê nenhuma quebra no final. Então, agora sim você vê as réguas de 10 centímetros. Eu consigo fazer assim. E no 3D, se eu quisesse rotacionar essa achura, mesmo que fosse no outro sentido, seria com relação à superfície. Eu teria que ir lá em Surfaces. Aí eu tenho aqui o Floorboards, onde mostra inclusive a textura dele. Eu teria que rotacionar aqui, né? Por exemplo, 90 graus. Aí ele mudaria o ângulo. Aqui eu vou deixar 0. E a escala também das réguas diz respeito a esse tamanho aqui. Então, para esse tipo de achura, não está muito claro aqui, mas eu acho que eu tenho 20 réguas nessa imagem. Então, com 10 centímetros seria 2 metros no tamanho dessa imagem, 2 por 2. E aí ele definiria, posso conferir até com a régua, aqui se está desse tamanho aproximado, ele não vai dar muita precisão, mas consigo ver aqui, ó, aproximadamente 10 centímetros, 20, 30, exatamente isso.
Então fica de acordo com a escala da minha Ashura 2D. Mas agora no ArcGIS 23 elas operam de modo separado. Essa Ashura no Surfaces e no Fill